Fala aí, Rômulo Monteiro, muito bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar da Silva. E bom dia, seu Rui Miranda, nosso companheiro aqui de toda terça-feira e seu companheiro de todas as manhãs. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui, semanalmente, assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação e exercício físico. Então, se você ainda não mandou sua mensagem, mande logo para o número 984-18-1600 ou mande através do grupo da rádio. E para você que está nos acompanhando pelo aplicativo da rádio, pode estar mandando também sua mensagem por lá. E para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica, nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição comportamental. E hoje o nosso bate-papo será entre Gilmar, seu Rui, eu e você que está aí nos acompanhando em casa, tá bom? Bom, vamos lá. Essa pergunta aí, ela é muito frequente, né? Que no emagrecimento existe alimentos que a gente deve proibir, né? E eu quero que você entenda que está em casa. Não existe alimentos proibidos, tá? O que existe? Equilíbrio entre alguns grupos alimentares, tá? Então, por exemplo, se você está em dieta de emagrecimento, se você está buscando aí o emagrecimento, e aí você tem que evitar, né, o excesso de alimentos que contêm carboidrato, né? Você tem que evitar o excesso de açúcar, né, o excesso de frutose, não vindo das frutas, tá? Nos alimentos hoje que são adoçados através de frutose. Então, assim, não existe um grupo alimentar proibido no emagrecimento. Claro, se você tiver alguma condição, uma doença, aí sim isso pode existir, tá? Mas para o emagrecimento não existe. É mito, Gilmar. Bom, outro mito aí, Gilmar. Né, o chocolate ele não vai atrapalhar o emagrecimento. Pelo contrário, ele pode até ajudar na adesão da dieta. Hoje os pacientes que eu atendo, a maioria que fala assim, poxa, eu não queria que o senhor cortasse meu chocolate. Eu falei, não vou cortar não. E a gente acaba não cortando, tá? Por quê? Porque eu prefiro que a pessoa coma ali uma quantidade que eu determinar de chocolate, do doce que ela gosta, do que ela ficar cortando de uma vez, e aí ela corta por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e quando chega no próximo do período menstrual dela, aí ela dá uma vontade louca de atacar o doce, aí ela não ataca aquele doce, aquela quantidade mínima, aí ela acaba atacando a caixa toda, né? Então, é mito, o chocolate, ele não atrapalha o emagrecimento, claro, se houver uma quantidade adequada na sua alimentação, tá? Não vá saindo por aí comendo uma caixa de garoto, tá bom? Você que está aí do outro lado entender, para atingirmos hoje o emagrecimento, a gente precisa ter um processo chamado déficit calórico. O que é déficit calórico? Em outras palavras, é deficiência de calorias. Então, seu corpo, imagine aí que seu corpo é um tanque, eu gosto de fazer essa comparação, Gilmar, no consultório. Imagine que o seu corpo, ele é um tanque, e esse tanque ele tem uma determinada capacidade. Por exemplo, o seu corpo, Gilmar, vamos supor que ele suporta 10 litros de gasolina. E se você coloca 15? Transborda, né? Então isso quer dizer que você excedeu a quantidade que o seu tanque suporta, tá? Isso a gente chama de superávit calórico, significa que passou as calorias que deveria, tá? E o déficit calórico é o contrário. Então, se o teu tanque suporta 10 litros de gasolina, é só você abastecer com 5, né? Ficou com uma deficiência aí de 5. Isso seria o déficit calórico. E no nosso corpo é a mesma coisa, tá? Se você está atrás de emagrecimento, você tem que ir atrás de um profissional, um nutricionista, para ele calcular qual é o seu tanque de gasolina, em outras palavras, né? A gente chama esse tanque de gasolina, mas qual é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta, tá? E aí ele vai definir a quantidade de calorias que o seu corpo gasta e em cima disso ele vai estar aplicando um déficit calórico, tá bom? É isso aí, Gilmar. Muito bom dia. Bom dia a você que está ligadinho no programa Café com Viola, ouvindo, né, o programa Saúde em Dia. É lá do bairro Bela Vista. A pergunta é aqui da nossa amiga Rosalina. Ela quer saber o seguinte. Eita, é a Stephanie também. É a Stephanie
e a dona Rosalina, aqui do bairro Bela Vista, quer saber se comer arroz, macarrão à noite engorda. Essa resposta quem tem é o nosso querido nutricionista Rômulo Monteiro. Olha, seu Rui, essa pergunta eu vou falar para o senhor, é campeão. Olha, eu recebo todo santo dia. Comer arroz, macarrão, pão, qualquer carboidrato à noite engorda? E a resposta é não. Por quê? Porque o arroz, ele continua sendo arroz de manhã, tarde e noite. E qual é a diferença então? Continua sendo arroz, tá? Lembrando, para você atingir o emagrecimento, você precisa, o que eu falei anteriormente, do déficit calórico. Então, sim, você pode estar consumindo arroz à noite, você pode estar consumindo macarrão à noite, mas você precisa ter um equilíbrio de calorias. E, novamente, quem determina isso é o nutricionista, tá? Então, pode comer seu arroz tranquilo, sim, claro. Não é para ficar comendo 1 quilo de arroz durante a noite, meio quilo de arroz. Isso já é um problema, tá? É tão verdade que você pode comer arroz à noite, que tem um estudo científico muito lindo, muito antigo também, de 1970, se não me falha a memória. Esse estudo, os pesquisadores pegaram 5 a 10 pessoas com morbidade, com obesidade mórbida, que eles classificaram, que seriam aquelas pessoas que tinham mais de 150 quilos. O que eles fizeram? Eles pegaram essas pessoas, esses obesos, isolaram em um hotel por 1 ano. Olha só o estudo. Pegaram essas pessoas obesas com mais de 150 quilos, isolaram por 1 ano em um hotel. E sabe o que deram para essas pessoas? Só arroz. Olha que beleza, hein? Não deram nada de carne, não deram nenhum outro tipo de alimento, só deram arroz. Então, desde 1970, eles queriam provar que arroz não engordava. Claro que tinha um acompanhamento com aquelas pessoas, eles tinham um multivitamínico ali, tá? Mas a base da alimentação desses obesos eram arroz. E adivinha, seu Rui? Depois de 1 ano, essas pessoas caíram de 150 quilos para o seu peso normal. Então, tem gente que chegou aí com 70 quilos, tem gente que chegou até com 60 quilos, tá? Comendo só arroz, tá? Você que tem dúvida, você pode pesquisar na internet aí, tá? Dieta do arroz em pacientes internados em hotel ou obesos mórbidos. Vai aparecer alguma coisa relacionada, tá bom? Então, é mito. Arroz não engorda. Pode comer seu arroz. Tá vendo, dona Rosalina e a minha amiga Stephanie? Arroz não engorda, só também não exagerar, não é isso? Então tá bom, combinado. Vamos à próxima pergunta. Bom, vamos lá, agora aqui para o nosso amigo Gilmar. Professor Gilmar, o aeróbio em jejum é capaz de potencializar a queima de gordura? A gente sabe que tem muita gente que treina em jejum, né? Aquela pessoa que acorda, não come nada e já vai treinar. E às vezes pela correria ou porque viu na internet aí, viu com alguém que treinar em jejum vai melhorar, né? Então, Gilmar, tira essa nossa dúvida aí. Em relação a essa dúvida, tá? Não é verdade que treinar em jejum, tá? Vai trazer, vai potencializar essa queima de gordura. Por quê? Eu peguei um estudo também bem frequente, muito bem analisado, de James, que ele analisou essa questão da queima de gordura em relação a jejum ou não, talvez com 50 dias foram feitos esse estudo com homens que não teve essa perda significativa em relação a jejum, tá? A pessoa que ia para a academia em jejum e aquela pessoa que já tomava seu cafezinho, já comia a sua fruta. Então ele analisou essa diferença. Então foi colocado que não houve a diferença na perda de gordura entre aeróbio em jejum e aeróbio alimentado. Mas fale um pouco para nós, Rômulo, sobre essa questão que muitas pessoas, né, virou uma febre. Tudo tem uma moda. Em todos os setores tem uma moda ao qual as pessoas, por assistir muito vídeo na internet, aí dá aquele né? Dá aquele momento que todo mundo quer fazer. Se uma pessoa faz, um ator famoso, se um blogueiro faz, um influencer faz, que deu certo na vida dele. E então, muitas pessoas
que muitos seguidores acabam até fazendo. Nós sabemos que cada indivíduo é diferente um do outro, então nem sempre vai ser bom, vai dar certo para aquela pessoa. Então fale, Rômulo, comente um pouco para nós também em relação sobre o jejum, né? Já foi comprovado aqui que não tem diferença entre o aeróbio, o jejum, né? A atividade física, o exercício físico em jejum, ou aquela pessoa que já toma seu cafezinho e vai lá para a academia. Bom, olha só, a gente precisa entender primeiro o que é jejum, tá? Existem milhares de histórias aí, milhares de especulações sobre o jejum. Uma delas é o jejum de 24 horas. Tem um japonês que ele descobriu esse benefício do jejum, chamado autofagia, que seria nada mais é do que a pessoa que é como se o organismo dela fizesse uma autolimpeza, tá? A autofagia seria isso. Só que ele descobriu que é um jejum de 24 horas, né? Então você que está aí do outro lado, não tente fazer isso na sua casa, tá? Se você faz excesso de jejum, você pode ter carências nutricionais, você pode ter fraqueza, ou pode chegar até mesmo numa anemia, tá? Mas você que treina, tá? Você que treina e está na dúvida se pode treinar jejum, ou se isso pode potencializar, isso é mito, tá? Pessoas que acham que vai treinar em jejum e isso vai potencializar, isso é mito. Por quê? Porque depende do que ela está consumindo. Pensa comigo. A pessoa vai para academia, ela vai em jejum, tá? E aí ela faz o treino dela, executa o treino dela, e depois ela come lá um bacon, um pão com bacon. Isso não adiantou nada, tá? Agora, se ela foi para academia, foi em jejum, fez o seu exercício, e depois comeu uma coisa ali mais leve, né? Um pão com uma clara de ovo, né? Aí sim, esse jejum ele foi válido, tá? Então, você que está aí do outro lado, você que gosta de treinar em jejum, pode treinar em jejum tranquilo, que ele não te traz problema nenhum. Em relação à catabolização, pessoas que falam assim, eu vou treinar em jejum, eu vou catabolizar. Mentira, tá? Pessoas que treinam em jejum, elas não catabolizam. Claro, elas só vão catabolizar se elas comerem pouca proteína, pouco carboidrato. Se tiver um déficit muito agressivo, tá bom? E continuando também, olha só, muitas pessoas ficam fracas, como o nosso amigo falou, e não conseguem nem terminar o treino. Porque logo dá alteração, principalmente na pressão, né? A pressão altera, porque a pessoa está fraca. Então, quando a pessoa faz o exercício, há uma exigência muito mais do corpo em relação até mesmo à sobrecarga. É exigido é exigido mais fisicamente, né, do corpo. Então, tem que ter esses nutrientes. Então, acaba ficando fraco e acaba dando alteração, principalmente na pressão arterial. Se você está sentindo fraqueza aí, que está treinando, fazendo qualquer tipo de exercício na academia, na rua, provavelmente você está comendo pouco carboidrato, tá? Tenho quase certeza que você está comendo pouco carboidrato. Faz um teste. Deu uma tontura, deu uma fraqueza, pega aquele glicosímetro, que é aquele equipamento que fura o dedinho e verifica glicemia, tá? Fura ele. Se der abaixo de 80, provavelmente você está precisando se alimentar. Não adianta nada você que está em processo de emagrecimento ficar cortando o mundo. Aí a pessoa corta isso, corta aquilo. Isso só dura 2 semanas, no máximo, tá? Depois ela volta a comer, igual uma capivara raivosa aí. É por isso que é aconselhável procurar um profissional qualificado, né? Então, procure aqui nosso amigo Rômulo, que está aqui no município, para lhe atender, para fazer todo esse acompanhamento certinho. Não é comer qualquer coisa, de qualquer jeito. Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. É verdade ou mito? O pão engorda e torrada emagrece, Rômulo? Rapaz, uma vez um paciente chegou pra mim, rapaz, eu cortei o pão, só tô na torrada. E aí eu fui pegar o rótulo pra ele, fui na internet, mostrei o rótulo pra ele, o rótulo nutricional da torrada, e adivinha? A torrada é o pão, só que esse pão foi torrado. Pronto, tá? Então você aí que tá do outro lado, se cortou o pão pela torrada, você tá comendo a mesma coisa, tá? Não que um seja problema e o outro não é isso não, tá? Só que eu quero que você entenda, pão e torrada é a mesma coisa. Se você for olhar a tabela nutricional, tá lá dizendo trigo, açúcar, ovos, fermento, vai dizer a mesma composição do pão, tá? Então é mito, tá? A torrada não emagrece mais do que pão. Claro, que tamanho é esse pão? Que tamanho é essa torrada?
Então, se você pega um pão francês e come uma torrada daquela marca lá, da amarelinha lá, que a gente não vai falar a marca aqui, né? Se você come uma torrada daquela, logo a torrada vai emagrecer. Mas por quê? Porque você está comendo pouca torrada, tá? É a mesma coisa de você pegar um bico de um pão, tá? Então, é mito. Torrada, ela não emagrece mais do que o pão. Pode comer o seu pão tranquilo, tá? Eu já comi meu pão. Você já comeu, seu Rui? Já comeu, Gilmar? Já sim. Coma seu pão tranquilamente. Diferente da torrada. É totalmente diferente em relação à macaxeira, né? O consumo da macaxeira. Tem umas pessoas que gostam da macaxeira cozida e tem outras que já gostam da macaxeira frita. Aí é um problema, né, a frita, porque o óleo tem muitas calorias e toda vez que você frita alguma coisa, qualquer alimento, esse alimento ele suga aquele óleo, tá, para dentro do alimento, e quando você come aquele alimento, você está comendo o alimento e o óleo. E lembrando, o óleo ele é muito calórico. Só para você ter uma ideia, uma colher de sopa de óleo tem mais de 100 calorias, tá? Se você está na dúvida aí de equivalência de calorias, um pão francês ele tem mais ou menos 128 calorias. 90 gramas de macaxeira cozida é equivalente aí ao pão francês em termos de caloria. Agora, de nutrientes são totalmente diferentes. Rômulo, eu queria fazer uma pergunta para você, que muita gente pergunta, né, para a gente, e a gente não tem condição de explicar igual você. Mas qual é a diferença você fritar alguma coisa com óleo de soja ou cozinhar, né? Normalmente as pessoas usam óleo de soja para fazer as suas comidas, né? Qual é a diferença do óleo de soja para a gordura ou a banha de porco? Vou além então. Qual é a diferença entre o óleo de soja, gordura de porco, azeite de oliva, né, e óleo de coco? Vamos falar desses óleos aí. Bom, olha só. Tudo que você frita não é interessante. Por quê? Porque a temperatura, o calor, tá, o fogo, ele converte essa gordura, esse óleo, ou melhor dizendo, esse óleo, em uma substância chamada acrolemida, tá? Que em excesso, isso já não é interessante para a saúde. Mas respondendo a pergunta do seu Rui, qual é a diferença entre o óleo de soja e a gordura de porco, tá? Bom, origem. O óleo de soja vem do quê? Da soja. Então isso é vegetal, tá? Então o óleo de soja vem de um vegetal, soja. Já a gordura de porco, ela vem do animal, tá? Essa é a primeira diferença, a origem. Dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, há também diferença. O óleo de soja, isso é muito até difícil explicar falar, não é nem explicar, é falar para você, porque muita gente aí que está em casa já está enraizado que a banha de porco é melhor que o óleo de soja. Por quê? Porque a gente cresceu, né, nossos avós, nossos pais, seja lá quem for, falou pra gente que a banha de porco é melhor. Mas já está bem documentado na literatura científica que a gordura de porco, a banha de porco, que todo mundo conhece, ela tem mais colesterol que o óleo de soja. Então, se você que está me escutando costuma consumir muito banha de porco, faça um exame de colesterol. Se o seu colesterol der muito alterado, pode ter certeza, claro, pode ser que seja essa banha de porco, tá? Já o óleo de soja não. O óleo de soja, só para você ter uma ideia, o óleo de soja ele tem uma gordura específica que chama gordura poliinsaturada, que é uma gordura que faz bem para a saúde, tá? Só que o problema das pessoas, seu Rui, é que elas pegam o óleo de soja e fritam. E aí reutiliza aquele óleo, o óleo queimado, não vou jogar fora, reutiliza no jantar. Então esse que é o problema, tá bom? Dúvidas? Consulte um nutricionista para saber qual é o melhor óleo para você. Mas, de antemão, eu recomendaria azeite de oliva, que na minha opinião é um dos melhores de todos, porque tem que ser o extra virgem, tá? Que ele significa que não foi levado a processos industriais. E ele, com certeza, eu acho que é unânime, todos os profissionais de saúde falar, é unânime que o azeite de oliva é o melhor. Aí eu falei porque eu fui criado com a gordura de porco, né? A banha de porco. Então, e o povo fala e comenta, né? E que a grande maioria comenta que é muito mal para a saúde o óleo de soja. Mas vamos lá. Olha só, lembrando, eu não falei aqui que a banha de porco é ruim para a saúde, tá? Eu expliquei a origem de cada um e eu expliquei o que acontece no nosso metabolismo, tá? Eu uso banha de porco também em casa, seu Rui. Só que eu não uso em tudo. Eu não faço meu arroz, não faço minha carne, não faço meu feijão, meu macarrão, não,
tá? Eu tenho um equilíbrio entre ele aí. Tem gente que usa em tudo, até para fritar o ovo usa banha de porco. Então esse que é o problema, o excesso de banha de porco. Eu não estou falando para você cortar sua banha de porco. Eu estou falando que o excesso pode aumentar o seu colesterol, tá bom? É só ter um equilíbrio, tá? Consuma sua banha de porco tranquilamente. Gilmar, pergunta aqui, Gilmar. É verdade ou mito que o exercício abdominal define o abdômen? Tem gente que chega assim, eu não quero fazer abdominal não, senão vai crescer mais minha barriga. Ou tem gente que já chega e fala assim, eu vou fazer abdominal para trincar minha barriga. A pessoa está com 10 centímetros de capa ali de gordura visceral e ele acha que aquilo ali vai queimar a gordura dele ou vai definir. E aí, Gilmar, o que você diz? Olha só, essa pergunta é muito, muito frequente, que as pessoas querem ir para academia para diminuir aquela quantidade localizada na região do abdômen, né, que é a gordura localizada na região do abdômen, querem só fazer abdominal, professor, vamos fazer só abdominal para a gente chapar essa barriga. Não é bem assim. Então, ou seja, na pergunta que o meu amigo falou, exercício abdominal define o abdômen, então nós temos aqui como um mito, tá? Então, não é verdade. Eu peguei aqui um estudo para afirmar, né? Peguei um estudo aqui de John, que ele pegou um grupo de 24 pessoas sedentárias e colocou em um determinado local e lá constatou que o grupo que realizou o treinamento e um grupo que não realizou o treinamento. Olha só, os resultados foram significantes em relação à gordura abdominal. Não teve essa redução na gordura abdominal. Também não teve redução na circunferência abdominal. Não teve essa diferença. E em relação também à gordura corporal, também não teve essa diferença se realizado abdominal no grupo treinado e um grupo não treinado. O que houve? Por que fazer o abdominal? Porque teve uma resistência abdominal, tá bom? Nós sabemos que é muito importante fazer esse treinamento, né? Como o abdômen, ele é dentro do abdômen, dentre eles tem o abdômen oblíquo, né, que esse fica mais na parte lateral. Nós sabemos que a importância de treinar o abdômen é principalmente para centralizar, né, a nossa gravidade em relação ao nosso corpo. O abdômen é o que fica no meio, né, no meio do nosso corpo, então dá toda a sustentabilidade para o nosso corpo. Por isso que é tão importante treinar, fazer abdominais, porque dá uma sustentabilidade melhor ao nosso corpo. Olha que beleza, né? Agora você está sabendo, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta agora, e essa vem da Luziene. Luziene quer saber, Rômulo, se é verdade ou mito que a gordura no fígado a gente pode acabar com ela usando o vinagre. Aquele vinagre de maçã, né? Muito bom, olha essa pergunta. Bom, a gente precisa primeiro entender o que é gordura no fígado. Na medicina a gente denomina isso como esteatose hepática, tá? Que seria a famosa gordura no fígado. E o que a gente precisa primeiro entender o que ocasiona, o que origina essa gordura no fígado. Primeiro, sedentarismo, excesso de álcool, pessoas que comem mal, tá? Principalmente excesso de carboidrato. Então, tudo isso faz a gente ter uma gênese, que a gente diz, uma criação de gordura lá no fígado, tá? E qual é o problema disso? Porque se você não tratar sua gordura no fígado, isso vai evoluindo, tá? Pode chegar até numa cirrose não alcoólica, sim. Uma esteatose hepática, uma gordura no fígado não cuidada, não tratada, pode chegar sim a uma cirrose não alcoólica, tá? E aí, consequentemente, você pode ir a óbito, né? Porque a gente sabe que cirrose ou é só transplante, tá? Então, respondendo a pergunta, é mito ou verdade que vinagre de maçã, seja lá qual for o vinagre, ele tira essa gordura no fígado? É mito, tá? Nada tira a gordura no fígado.
Porque olha só, o que está lá no fígado? Uma gordura. E o que tira essa gordura? Exercício e comer menos, que é o que a gente tinha falado no déficit calórico. É isso que tira gordura no fígado. Então não adianta você que está em casa, tem gordura no fígado e ficar comendo um chá, algum vinagre, que acha que essa substância vai lá nessa gordura e tira. Mentira, não tira. Olha só, para você saber se essa gordura está diminuindo, é só você ficar medindo a sua circunferência abdominal. Se essa circunferência, o seu abdômen, a sua barriga, ela está diminuindo, provavelmente essa gordura no fígado está diminuindo. E como é que a gente diminui essa circunferência abdominal? Emagrecendo. E como é que a gente emagrece? Exercício e alimentação, tá? Então é mito. Olha, isso é muito importante porque lá em casa nós consumimos também o vinagre de maçã com água, mel e eu acho que limão também, né? Para emagrecer, qual é o objetivo? O objetivo é a gordura visceral. Lhe pergunto, resolveu alguma vez? Nunca. Então olha só, não resolve, gente. Porque se isso resolvesse, seu Rui, o que eu mais recomendaria isso na minha prática clínica, porque eu recebo muita gente que tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então eu não saio de lá indicando a pessoa, consuma vinagre. Não, eu recomendo, vai emagrecer, vai se alimentar melhor, vai fazer exercício, que isso que elimina gordura no fígado. É bom que me libertou de uma coisa ruim de beber, menino. É verdade, tá vendo, minha mulher? Não resolve nada aquela vinagre que você faz com muito carinho para mim e para você. Muito obrigado. Essa libertação, né? Pela sua dedicação e obrigado, meu amigo Rômulo, pela libertação. Bom, vamos lá então para o nosso parceiro aqui, Gilmar. Gilmar, deixa eu lhe perguntar, será que conseguimos emagrecer também fazendo musculação? Tem gente que fala o seguinte, que a academia é para ganhar músculo, e a corrida, bike, aeróbio, né, é para emagrecer. Então a pergunta é, uma pessoa obesa, eu já vejo isso muito na minha prática, uma pessoa obesa, ela consegue emagrecer na academia ou ela tem que ficar correndo só? Olha só, essa daqui também é uma pergunta muito frequente e como nós estamos aqui nos verdades ou mitos, olha só, essa pergunta, Rômulo, tá? É um mito. Então, olha só, por quê? Nós temos tudo nós temos que conciliar, seu Rui. Não é se você só ter o controle do peso, você vai emagrecer. Se você só fazer a musculação também não vai emagrecer. Se você só fazer também o aeróbico não vai emagrecer, né? Nós temos que ter o controle, o equilíbrio, né? O equilíbrio de tudo. É um complemento em relação à alimentação, a sono, né? Tem o sono está diretamente relacionado ao descanso que tem. E sempre nós falamos que temos que ter, principalmente para atingir algum resultado, nós temos que ter o tripé, né, da nossa vida, que é o tripé do objetivo. Para quem quer chegar em um objetivo, nós temos que, principalmente, treinar, né? Nós temos que nos alimentar bem e nós temos que ter o descanso apropriado, né? O descanso adequado para nós chegarmos ao objetivo. E falando mais especificamente, nós temos aqui um estudo, tá? um estudo de Lima, que ele potencializa a perda de peso relacionado aos dois, à musculação e relacionado ao aeróbico, né? Nós fazemos essa junção ao qual ele potencializou um resultado de uma perca de peso mais significativa. Ou então, né, nós sabemos aqui que, como a pergunta de fato foi feita, que só a musculação, ela não traz esse ganho, essa perda de peso significativa. Mas quando você une, né, o aeróbico, que nós chamamos de cardio, né, que trabalha melhor essa cardiovasculação, e associada à musculação, esse ganho, essa perda de peso, ela se torna bem maior, bem significativa. Muito bem. Só lembrando então, você aí que está em casa, você pode mandar sua pergunta através do número 984-18-1600, ou pode mandar através do grupo da rádio, ou você que está nos acompanhando
pelo aplicativo da rádio, você também pode estar mandando por lá. Seu Rui? É isso aí. Então, é o conjunto da obra que faz você emagrecer, né? Exatamente, meu amigo. Agora tem uma pergunta que é minha mesmo. Eita, rapaz, eu vou te contar um negócio. Tem coisas que a gente sempre fica em dúvida, né? Quanto ao sal, por exemplo, da Himalaia, né? Aquele sal rosa. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o açúcar. Aliás, pode ser sobre os dois, né? É verdade ou mito que o açúcar mascavo é melhor que o açúcar branco? Muito bom, vamos responder essas duas aí. Açúcar e sal. Vamos começar com açúcar. Bom, o que vocês precisam entender? Qual é a origem do açúcar? Cana de açúcar, tá? O açúcar demerara, o mascavo, que são os mais escuros, e o branco, é tudo farinha do mesmo saco. É a mesma coisa, porque eles vêm da mesma origem, que é a cana do açúcar, tá? Em termos de caloria, é a mesma coisa. E qual é a diferença então, Rômulo? É que o mascavo e o demerara, ele tem um pouquinho mais de nutriente. Mas se você está consumindo mascavo e demerara por nutriente, é um tiro no pé, tá? Porque você vai estar consumindo aquele pouco nutriente que aquele açúcar tem, que é o escurinho, que é o mascavo e o demerara, só que em contrapartida você está consumindo muito carboidrato, você está consumindo muitas calorias, então você está consumindo um pouco de nutriente, mas vai engordar no final, tá? Então assim, entre o mascavo, demerara e o branco, é tudo a mesma coisa em termos de caloria. Em termos de nutriente, os outros, que é o mascavo e demerara, ele tem um pouquinho mais de nutriente. Mas eu recomendo, dependendo, tá? Quem é o público, se for um diabético, nenhum, tá? Se for uma pessoa com esteatose hepática, nenhum, que é a gordura do fígado que a gente falou anteriormente. Em relação ao sal, existem milhares de sal, milhares, gente. Existe o sal grosso, existe o sal com pouco sódio, né, que a gente chama até sal light, existe o sal rosa do Himalaia, existe o sal negro, tá? Existe o sal refinado que todo mundo tem em casa, que é o branquinho, tá? Então existe uma gama de sal. E qual é a diferença entre eles? Origem, tá? E concentração de sódio. Mas em relação ao sal rosa do Himalaia e o sal branquinho, ele é a mesma coisa em relação a sódio. O que é sódio? É o nutriente, tá? É o mineral que tem dentro do sal. Então você que é hipertenso, você deveria cortar todos os sal. O melhor sal para o hipertenso a gente chama que é o sal light, que é um sal que ele é rico em potássio e baixa concentração de sódio, tá? A diferença do Himalaia é que ele também tem um pouquinho mais de nutriente, tá? Mas também, se você é hipertenso, está trocando por sal rosa do Himalaia, você está consumindo a mesma quantidade de sódio do sal branco. A única diferença é que ele é rosa, ele é rosinha, né? Ele é bonito, né? Mas sódio tem a mesma coisa. Lembrando que ele só tem um pouquinho a mais de nutrientes. Uma outra pergunta também minha, né? É que eu cheguei a consumir por recomendação de amigos. Então, eu sou os experts em tudo, né? Recomendaram que o melhor seria a gente consumir aquele sal do gado, né? O sal do gado você bate no liquidificador, né? Ele refina ele para substituir o sal comum. Mas deixa eu lhe perguntar, esse sal do gado, ele é mais salgado que o sal branquinho da cozinha? Não, eu acho que não. O senhor não viu essa diferença? Não. Olha só, quanto mais salgado, mais sódio. Então, se você está consumindo um sal e ele é bem salgado, provavelmente ele tem muito sódio, tá? Então, assim, se ele era menos salgado, provavelmente ele tinha pouco sódio, seu ruim. Então, talvez ele seria, assim, uma boa indicação aí. Claro, dependendo da quantidade. Porque não adianta eu pegar 10 gramas desse sal e jogar no seu prato, que é muita quantidade de sódio, tá? Isso tudo é equilíbrio, quantidade. E eu consumo muito sal. Ah, o senhor é mas o senhor não é hipertenso não, né? Não, né? Muito bem. Não sou. Tem que ter um equilíbrio porque o excesso de sódio, ele pode mexer com a pressão arterial e ele também retém líquido. Pessoas que consomem muito sódio pode ter uma retenção de líquido, tá? Excesso de sódio não é interessante. E é o que acontece comigo. Eu tenho essa retenção de líquido. Tanto que eu tomo espirolactocona e furosemida 2 vezes ao dia. Que são diuréticos, ou melhor dizendo. Exatamente. Tá. Vamos lá. Pergunta aqui para o nosso amigo Gilmar. Gilmar, e o HIIT em jejum? Será que funciona realmente?
né? A gente fala muito sobre esse HIIT, que eu acho que é exercícios intervalados, né? De alta intensidade. Isso, exatamente. E aí eu queria saber se esse HIIT, ele realmente funciona, ele é melhor que a musculação, ele é melhor que a bike. Diga aí pra gente. Olha só, completando aqui, o que é HIIT? Nós também estamos nessa moda, né? Todo lugar tem essa moda. Então, o HIIT ultimamente vem crescendo no país. O HIIT é o treinamento de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, né? Para que serve esse método de treino? Esse método de treino, ele serve para curta duração. Muitas das vezes as pessoas não têm tempo para treinar, então faz esse treino de HIIT que dura ali em torno de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, esse tipo de treino é para a pessoa que não tem treino, não tem tempo, porque é um treino de intensidade. A musculação ali, a intensidade da musculação é baixa, né? Então, assim, a pessoa passa 1 hora e meia na academia, porque consegue realizar por mais tempo em relação à intensidade. O HIIT não. Você consegue ali gastar de alta intensidade maior número de calorias possível, e por isso traz esse estresse físico mais rapidamente. Mas ele quer saber aqui, o HIIT em jejum, será se funciona? Né? Nós vimos aqui também, eu fui pesquisar profundamente e mostrou nesse estudo aqui de Maicon que não houve uma diferença significativa na perda de gordura entre o HIIT em jejum ou o HIIT quando a pessoa se alimenta, né? Como nós falamos, ou alimentado. Então, assim, não houve essa diferença significativa em relação ao HIIT. Por mais que ele seja intenso ou relacionado a uma outra atividade, a uma outra modalidade, a musculação, essa diferença não tem. Muitas das vezes as pessoas falam, não, eu vou fazer só treinamento funcional, vou fazer só o HIIT, vou fazer só o ciclismo, só pedalar, para ter esse consumo maior de queima de calorias, né? Mas, mais uma vez, está comprovado, né, em mitos e verdades, que isso não é verdade, ou seja, mito. Muito bem. Olha só para completar aí, eu acho que Gilmar, ele vai concordar comigo, todo exercício, ele é válido para o emagrecimento, mas o que emagrece mais do que o outro depende, o Gilmar com certeza vai concordar, depende de intensidade, depende de quantos minutos você está fazendo, né, depende de como você está fazendo, porque se você faz um HIIT de 5 minutos e faz um cardio de meia hora, quem emagrece mais? O cardio que foi meia hora, porque o tempo foi maior, né? Então, acredito eu, como eu sou nutricionista esportivo, então a gente estuda muito sobre exercício físico, então acredito eu que depende de muitas variáveis, de intensidade, né, de tempo, né, de carga, então depende, volume, né, então depende de tudo isso. São vários fatores, né, vários fatores que leva, sempre eu falo, né, não adianta só colocar um fator que vai dar resultado, né, são vários fatores, principalmente a ativação da musculatura envolve, né, a carga, volume, intensidade. Então são vários fatores que influenciam para chegar no objetivo, seja lá emagrecimento, hipertrofia. Então é assim que funciona. Então procure sempre um profissional de educação física. Seu Rui? Opa, tem pergunta aqui de ouvinte. A pergunta vem lá do bairro São Pedro, é do nosso amigo Raimundo Santos. E o Raimundo Santos quer saber o seguinte, Rômulo, ele tem triglicerídeo alto e ele quer saber o que deve fazer para diminuir. Bom, triglicerídeo, digamos que ele é da mesma família do colesterol. Eles são gorduras que estão no seu corpo. Mas triglicerídeo é uma gordura que está em grande quantidade no nosso organismo. 90% do que você come está em forma de triglicerídeo. Então, aquela gordura que você vê na carne, no alimento, é o triglicerídeo daquele alimento. Triglicerídeo nada mais é que uma gordura, tá? E muita gente aí que faz exame de triglicerídeo vê que esse triglicerídeo está alto, tá? Significa dizer que na corrente sanguínea, no seu sangue, tem muita gordura. E isso não é interessante ter muita gordura no sangue, tá?
E o que eu faço para diminuir o triglicerídeo? Simples, tirando essa gordura do seu corpo. E como é que a gente tira essa gordura do seu corpo? Emagrecendo, tá? É uma gordura que está no seu corpo, então é só emagrecer que você tira essa gordura do seu corpo. Não tem outro jeito, tá? Existem algumas atitudes dietéticas, sim, alguns suplementos que diminuem o triglicerídeo, mas a melhor forma de diminuir o triglicerídeo, como é uma gordura, é oxidando essa gordura. E como é que a gente faz uma beta-oxidação? Beta-oxidação nada mais é que a queima da gordura. E como é que a gente faz? Treino e exercício, tá? Então a melhor forma, você aí, eu acho que foi o ouvinte Raimundo Santos, a melhor forma de você diminuir seu triglicerídeo é fazendo exercício físico e melhorando sua alimentação. Corte a gordura dos alimentos. Muito bem, Rômulo, nós poderíamos passar a manhã toda aqui falando que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Isso é verdade ou é mentira, tá? Mas vamos para o próximo tópico agora, tá? E outro programa nós iremos abordar muito mais sobre também mitos e verdades. Vamos para o próximo tópico, falar um pouco também sobre a saúde mental e comportamental. Sabemos, Rômulo, que você é um profissional que fala muito sobre a saúde mental, comportamentos e alimentação. Fala um pouco de como isso funciona e como você ajuda seus pacientes na vida diária. Bom, e para você que está me escutando aí, eu trabalho com nutrição comportamental, eu trabalho com saúde mental na minha prática clínica, tá? E por quê? Porque por muito tempo eu atendi os pacientes, eles chegavam até mim e falavam assim, olha, eu queria que o senhor me ajudasse nisso e nisso e nisso. Olha, eu queria que me ajudasse nisso. E eu passava toda a orientação. Depois de um belo dia, depois de 30 dias, 60 dias, o paciente retornava comigo e eu perguntava, e aí fulano, você seguiu a orientação? Aí ele falava assim, não segui. Eu falei, por quê? A gente passou 1 hora conversando aqui, não, eu segui na primeira semana, na segunda semana. Então assim, por muito tempo eu sofri com isso. E eu achava que eu era um péssimo profissional, eu achava que eu não estava conseguindo falar ali com propriedade para o paciente. Então, por muito tempo, eu fiquei frustrado, tá? Porque eu não conseguia, na minha percepção, eu estava convicto que eu não estava conseguindo atingir os objetivos do meu paciente. E aí eu fui atrás, ou melhor dizendo, de estudar o comportamento humano, tá? Então, por muito tempo, até hoje, eu estudo comportamento humano, porque a psicologia, a neurociência estuda isso, e aí hoje eu consigo ajudar melhor. Então você que está em casa, que é meu paciente, está entendendo o que eu estou falando. Então hoje eu consigo ajudar esse paciente, né, a melhorar o sono dele, a melhorar alguns hábitos ruins, tá? Destruir hábitos ruins, construir hábitos novos, porque só assim que eu estou tendo resultado com meus pacientes. Porque eu descobri, Gilmar, que não era apenas eu falar. Então não adiantava eu ficar falando, corte isso, corte aquilo que vai dar certo. Isso não adiantava, tá? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas todo mundo não faz. Então hoje, com essa abordagem na nutrição comportamental, eu trabalho muito o comportamento humano, tá? E como ele faz para chegar ao objetivo dele, seja emagrecimento, seja saúde mental, tá? Seja o que for, hoje a gente consegue ter uma abordagem aí mais diferenciada, que a gente consegue estar atingindo o objetivo do nosso paciente, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Gilmar, é o que eu mais recebo no consultório. O paciente chega para mim e fala assim, eu quero emagrecer, eu quero melhorar de saúde, porque a gente atende, eu sou nutricionista clínica, então atendo muito pacientes que têm enfermidade, diabetes, hipertensão, e aí as pessoas querem atingir o objetivo dela, mas elas já chegam assim, eu não quero fazer exercício físico, eu só quero alimentação. Então a pergunta é, Gilmar, quais são as causas do sedentarismo? Mesmo que aquela pessoa tenha uma boa alimentação, o que causa uma pessoa, ou não, sedentarismo? Olha só, hoje eu lhe pergunto, para você que está em casa, a tecnologia, ela é boa ou é ruim? Para mim é boa. Para você é boa, né? Mas ela é boa dependendo como você usa, tá? Para as pessoas que usam de forma errada, ela já é ruim, tá? Olha só, por quê? Com o aumento da tecnologia, olha só, vem-se cada dia, nós sabemos que desde os primórdios, naquela época não tinha
não tinha meio de transporte, não tinha, né? Não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha carro. Então, como eles faziam para andar, tá? Para pescar, né? Não tinha quarentão, não tinha rabeta, não tinha voadeira. Então, olha só, todos esses meios era através do movimento, através do nado, né? Para atravessar algum igarapé, algum lago, né? Os homens, antigamente tinham que nadar para fazer um percurso mais longo, uma caminhada mais longa, não tinha, então, assim, não ficavam esperando, não, vou esperar passar um carro, não, eles iam andando, tá? Eles iam correndo, então, tudo isso, trazia a falta, né, do sedentarismo, que eles, com certeza, como eles movimentavam mais, eles eram mais saudáveis. Com o passar do tempo, isso vem trazendo maior sedentarismo a cada dia, né? Como nosso amigo perguntou, quais são essas causas do sedentarismo? Então, assim, hoje fica muito fácil da gente se locomover através da moto, do carro. Então, tudo isso já vem tirando esse gasto calórico, esse movimento. Nós podemos verificar também em relação até os degraus. Antigamente a gente subia mais escadas. Hoje, com a modernização dos elevadores, né? Então é só ali aperta no botão, já facilita a nossa vida, não precisa mais subir escada, e muitos ambientes que já tem elevador. Então essa tecnologia também vem colocando a cada dia nós praticarmos menos exercícios. Também tem as causas do sedentarismo, as questões psicológicas, né, como depressão, síndrome do pânico. Então, a cada dia nós temos que priorizar esses movimentos. Muitas das vezes, as pessoas falam muito comigo em relação à falta de tempo, né, a falta de planejamento da rotina. Professor, eu não consigo ir porque eu não tenho tempo para fazer o exercício, né? Então, tudo isso é questão de planejamento. Outro fator que nós podemos observar em relação a essas causas é o desinteresse pelo exercício físico. Muitas pessoas me falam, professor, eu não gosto da musculação, né? Professor, eu não gosto do treinamento funcional. O que eu aconselho? Sempre a pessoa fazer aquilo que ela gosta. Ela gosta da luta, ela gosta do crossfit, né? Ela gosta da dança. Então, o importante é ter o gasto calórico, independente de qual seja a modalidade que ela faça, tá? Outra causa também é pagar pela realização de algumas atividades domésticas. Muitas das vezes, né, a pessoa, ela prefere pagar do que fazer. Muitas das vezes é porque ela não tem tempo, mas a pessoa varreu um quintal, não, vou pagar ali, tu faz, né? Se a pessoa limpasse um quintal, levasse o cachorro para passear, com certeza ali ela já teria um gasto calórico, certo? Então, fica aqui a causa do sedentarismo, que a cada dia nós possamos estar movimentando cada vez mais. Então, essa tecnologia, ela não vem favorecer muitas das vezes, muitas questões, né, em relação ao movimento. Muito bem, vou formular outra pergunta em cima e eu vou responder logo. Eu sou assim, Zé Rui, eu formulo e eu pergunto e respondo. Muita gente chega pra mim e pergunta assim, eu estou ficando velho e velha, e meu metabolismo está ficando desacelerado, eu estou engordando com facilidade, o que eu faço? A pessoa chega comigo com 50 anos, 45, 50 anos. Eu quero que você entenda, você que está do outro lado aí, que o envelhecimento vai deixando o nosso metabolismo mais lento, sim, tá? Isso é verdade. Só que já tem muito estudo científico dizendo o seguinte, que dos 20 anos até os 60 anos, o nosso metabolismo é o mesmo. Isso quer dizer o quê? Que se você consegue emagrecer com 20 anos, você também deveria conseguir emagrecer com 60 anos. E quem está dizendo isso não sou eu. Tem milhares de estudos científicos dizendo sobre isso. Então, o que mudou?
se hoje eu estou com 50 anos e eu não consigo emagrecer com a mesma facilidade quando eu tinha 20? Sabe o que mudou? A sua vida. O metabolismo, ele não mudou. O que mudou foi a sua vida. Quando eu falo vida, juntando aqui com a resposta do Gilmar, é a sua locomoção. Antigamente você gastava mais energia. Quando eu falo mais energia, você era mais ativo, tá? Então o que mudou hoje na sua vida foi isso, é que hoje você está menos ativo, tá? Então hoje para você ir na padaria você pega uma moto, você pega uma bicicleta, nem bem que ninguém usa bicicleta hoje em dia, né? Mas você vai com um veículo, você está se movimentando menos. Então por isso que você está engordando mais. E não porque você está envelhecendo, é porque você está mais sedentário. Você é uma pessoa menos ativa, tá? Então a resposta é essa. Se você que está envelhecendo, já tem 50 anos, está engordando com facilidade, provavelmente você está mais sedentário, tá? Você está menos ativo e provavelmente também está comendo mais. Seu Rui, quando o senhor vinha até a rádio, venha a pé, saia daquele carro. Gilmar também, que o Gilmar fica o dia todo na moto, né? Então saia daquela moto e venha correndo para a rádio, viu, seu Rui? Gilmar, o sedentarismo, continuando com o mesmo tópico aqui, o sedentarismo tem crescido hoje. Por que ele tem crescido tanto assim? Olha só, tem até dados também científicos, segundo também o IBGE, que tem crescido a taxa de obesidade no Brasil. Nós sabemos que, como eu falei, a tecnologia tem aumentado, né? Ela tem aumentado. E olha só, eu posso até citar várias profissões aqui que têm mudado durante o passado tempo, seu Rui. E você de casa também vai concordar comigo que muitas profissões têm diminuído esse esforço físico, né, esse gasto de calorias. Vou lhe dar um exemplo aqui. Antigamente, as lavadeiras, como é que elas faziam para lavar as roupas, seu Rui? Como é que elas faziam? Antigamente, elas pegavam a roupa suja, botavam numa bacia, colocavam na cabeça e saía até o Igarapé. Chegava lá, tinha aquela tábua, né? E lá elas lavavam, batiam bastante a roupa, botava para coarar, depois voltava com a roupa para a água, lavava, botava a bacia na cabeça e levava para casa para secar a roupa. Olha só, essa fala do seu Rui fez lembrar muitas pessoas que estão em casa, né? Eu também passei ainda por essa época, que eu era criança, e nós íamos até o Igarapé para lavar roupa, tá? Antigamente era tudo mais difícil, as condições. Então, olha só, a minha mãe colocava, o seu Rui falou, colocava a roupa na bacia e nós íamos até o Igarapé. Então, tudo isso, olha só a dinâmica do movimento que tem ir lavar a roupa antigamente. Olha só, tinha que bater, né, pegar um pedaço de pau, bater, justamente que era para sair o sujo, né? Então, já fazia força no movimento. Outra profissão, seu Rui, que nós podemos observar que teve uma mudança significativa em relação ao movimento, os pedreiros. Hoje, poucos pedreiros ainda fazem ainda o traço de massa, né, com a enxada. A maioria hoje, para facilitar, já vem trazendo o que? A bitoneira. Hoje é só do joga ali o cimento, a areia, e a máquina trabalha por eles em relação para fazer a massa. Então tudo isso já vem mudando com o passar do tempo. Quer ver outra profissão também que mudou muito? Foi o marceneiro. Seu Rui, não sei se é do seu tempo, se o senhor pegou muito serrote, trabalhou com muito serrote. Fale aí um pouco para nós se o senhor trabalhou com serrote. Nós sabemos que o serrote, né, tinha que fazer força, verdade? Eu verdadeiramente não, né? Eu não tenho muita essa habilidade, não. Mas assisti várias pessoas. Eu, por exemplo, tenho um cunhado que é como se fosse meu irmão, que tem uma fábrica de carroceria, e lá, até hoje, é tudo manual. Né? Ainda tem eles chamavam de corrupião, né?
corrupião, acho que era o nome, que pegava um numa ponta de uma serra e o outro na outra para serrar umas tábuas. E hoje ele tem ainda tudo isso lá na sua fábrica de carroceria, que ela é artesanal, lá no interior do Rio de Janeiro, lá em Varriçai. E olha que tem muita gente lá em Varriçai ouvindo o programa Saúde em Dia. E seu Rui, e como é seu cunhado, o perfil dele, corporal? Olha, é um garotão com 85 anos. 85 anos, namorador depois que minha irmã morreu. Até aconteceu uma coisa muito interessante. O dia que eu cheguei lá, 1 ano depois que minha irmã tinha morrido, eu não ia, né? Lá na roça, por causa da distância, são 5.000 quilômetros, né? E eu cheguei lá, ele falou, Rui, aqui é a sua casa, continuará sendo, né? O seu quarto está ali e tal. A Paula é que vai ser a dona da casa nesses dias aí. Agora eu vou confessar uma coisa para você. Eu estou namorando, tá? Todo acanhado. Mas se você ver uma fotografia do Bebeto, que é esse meu cunhado, ele parece um garotão com 85 anos de idade. Então a gente consegue concluir, use serrote, né? Porque pelo visto o serrote fez bem na vida dele, né? Muito bem. O serrote e outras coisas, porque até a ferragem lá é através daquela bigorna, né? É totalmente artesanal a fábrica de carroceria dele. Então essas profissões a cada dia, ela vem trazendo também, né, essa facilidade, esse aumento do sedentarismo e consequentemente a obesidade. Nós temos também vários hábitos diários, né, como antigamente tinha que levantar para trocar de canal na televisão, hoje a facilidade do controle remoto, né, tinha que levantar para aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador, hoje também já é na central de ar, controle remoto. E antigamente os agricultores, eles trabalhavam muito também na manivela, né? Também no moinho, para moer o milho, para moer a cana, né? Então hoje tudo já é industrial. Só complementando, eu ainda sou do tempo que para gradear a terra com máquina, né? O primeiro que chegou lá na fazenda, eu lembro que era um Tobata. A máquina estava ali, mas você que tinha que dirigir ela, mas a pé, né? A pé. Você gradeava a terra no Tobata, que era um tratorzinho, mas você a pé, não tinha como você estar sentado em algum lugar. E eu, seu Rui, vou dar um exemplo de vida. O poço, né? Antigamente a gente tinha que puxar manual, água, né? Manual. A gente fazia força para pegar aquela água. Hoje não, a bomba faz esse serviço pra gente, né? Eu também na roça fiz muito isso. Fez muito, né, seu Rui? E como era seu perfil, seu Rui, antigamente? Eu sempre fui muito saudável, né, cara? Muito, graças a Deus. Agora, depois dessa... Da compra do carro? Não é depois da compra do carro, não. Foi depois da Covid que eu fiquei meio capengado, mas estou consertando. E essa minha gordura visceral, né, adquirida, eu acho que cerveja tem alguma coisa a ver? Com certeza, cerveja aumenta a gordura visceral. Foi com cerveja, a cerveja que aconteceu isso aí. E para nós fecharmos, vou dar mais um exemplo aqui das atividades que tem mudado. Não sei se o seu Rui foi para Juquira ou trabalhou com a foice. Nós sabemos que antigamente era muito pesado, né? Era várias pessoas, né? Vários homens, cada um com a sua foice para derrubar ali as tarefas, né? Para derrubar a mata ali para fazer as plantações. E hoje não, né? Hoje nós temos aí as máquinas, principalmente até a roçadeira, né? As roçadeiras elétricas, e tem também já as PC, né? As máquinas, os trator, que fazem isso tudo rapidamente, né? Então tudo isso tem tirado, né, o emprego de muitas pessoas e também tem colocado as pessoas, né, em outros ramos, né? E principalmente
tudo isso tem modificado o comportamento do homem a cada dia em relação a movimentar-se. Tem pergunta de ouvinte aqui. Tem pergunta de ouvinte, e o ouvinte tem prioridade aqui no Saúde em Dia, né? É da nossa amiga Angelina, lá do centro, ali do centro da cidade, né? Ela pergunta o seguinte: às vezes eu, como desesperadamente, as pessoas falam que é compulsão, né? Como eu sei que é uma compulsão? Muito bem. A gente precisa entender o que é compulsão, tá? Mas para termos compulsão alimentar, é preciso ter algumas características. E como é que hoje um médico psiquiatra ou um psicólogo identifica uma compulsão numa pessoa? Não é só a pessoa chegar lá e falar assim, ó, tô comendo muito, tô numa compulsão. Não é assim que é identificada uma compulsão alimentar. Provavelmente essa pessoa teve um episódio de compulsão, mas ela não tem um transtorno de compulsão. Vou explicar melhor. Existe um manual, existe um livro dos psiquiátricos ou do psicólogo que se chama DSM-5, que nada mais é Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Enfim, e lá diz o seguinte: para a pessoa ter uma compulsão alimentar, ela precisa ter uma ingestão de alimentos em um período determinado, tá? Por exemplo, dentro de cada 2 horas. Então, aquela pessoa, dentro de cada 2 horas, ela come muito, tá? E uma quantidade, importante dizer, uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um mesmo período sob circunstâncias semelhantes, tá? A outra característica que você precisa entender para você saber se você tem compulsão alimentar seria a sensação de falta de controle, tá, sobre a ingestão durante o episódio. Então você está comendo e parece que você não tem controle sobre aquela ação, tá? O outro critério, então, seria comer mais rapidamente do que o normal. Então você que come muito rápido não consegue se controlar. O outro critério para diagnóstico de compulsão seria comer até sentir desconfortavelmente cheio. Então aquela pessoa come e a barriga dela chega, parece estar estourando e ela continua comendo, tá? O outro critério, então, para diagnóstico de compulsão alimentar seria comer grande quantidade de alimento na ausência da sensação física de fome. Então a pessoa não está com fome e come pra dedéu. O outro critério, então, para diagnóstico de compulsão alimentar seria comer grande quantidade de alimento, ou melhor, o outro critério seria comer sozinho por vergonha do quanto está comendo. Então a pessoa, ela se isola e vai comer grande quantidade de alimento porque ela tem vergonha das pessoas estarem olhando. O outro critério para o diagnóstico de compulsão seria se sentir desgostoso de si mesmo. A pessoa, ela fica deprimida, ela fica culpada, ela fica triste depois de ter comido um grande volume de alimento. O outro critério e o último seria o sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Então a pessoa come tanto, a barriga dela fica tão cheia, gera uma dor, ela não tem controle sobre isso e aí ela fica triste por isso, ela fica deprimida. Então, se você que está me escutando teve todos esses critérios que eu citei, provavelmente você tem uma compulsão, um transtorno de compulsão alimentar. Mas você que come muito, às vezes é só gula mesmo, olho grande, tá? Às vezes é só um traço de transtorno alimentar, mas não significa que você tem um transtorno alimentar. Isso você com certeza, né? E com sabedoria vai poder controlar essa compulsão. Mas é melhor essa compulsão do que aquela pessoa que tem compulsão por compras. É outro tipo de compulsão, né? A gente tem milhares de compulsões. Então tem um transtorno chamado TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que coloca tudo no seu devido lugar. Isso é uma compulsão também, tá? De deixar tudo organizado. Existe a compulsão por compra, sim, tá? Assim como existe a compulsão por alimentos. Muito bem, que pena que acabou, né? Hoje nós estamos encerrando mais um programa Saúde em Dia. Gostaria de fazer meus agradecimentos a todos os ouvintes da Rádio 94 e mandar aqui o meu alô e os meus agradecimentos a todos que fazem parte desse programa. Gostaria de mandar um alô aqui especial para a nossa fã aqui, Ludmila, que está ligada na rádio lá, e todas as alunas da Academia da Saúde, e também quem me pediu um abraço, seu Rui, foi a Negona do Bela Vista. Mande um abraço lá pra gente lá, professor. Então,
A todos, meu muito obrigado. Rômulo, suas considerações finais. Bom, então mais uma vez finalizamos o nosso programa Saúde em Dias. Quero deixar uma frase para você aí que nos acompanhou até aqui, que a frase é o seguinte: seu corpo é o único lugar onde sempre... Novamente, seu corpo é o único lugar onde você sempre viverá. Cuide dele com amor, respeito e dedicação. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pelo apoio de sempre, seu Rui Miranda, o homem do cabelo prateado. E obrigado, Gilmar, mais uma vez. E semana que vem, toda terça-feira, às 8 horas, temos mais dicas de saúde para você. Meu muito obrigado.